sejam todos bem-vindos para a TPC da Educação Especial, Caracterização das Deficiências, da Diretoria de Ensino, Região Centro. Esta primeira TPC será Estratégias para a Inclusão Escolar dos Estudantes com Deficiência. Todos podem aprender. Pensando nesta perspectiva, eu trago a citação de Mario Weltman, que diz: se uma criança não pode aprender da maneira que é ensinada, é melhor ensiná-la da maneira que ela pode aprender. Eu acredito que no decorrer desta explanação que vocês possam compreender o sentido também desta citação. Objetivos desta ATPC: discorrer sobre as características de cada deficiência para melhoria na atuação docente nos trabalhos em sala de aula. Compreender que a deficiência não significa incapacidade, e sim especificidade individual do estudante, que requer apoios adequados para a superação das barreiras atitudinais. Apresentar estratégias para promover a inclusão escolar dos estudantes com deficiência, respeitando as suas singularidades. Vamos então para a atividade 1, leitura inicial. Baita chateação, Ricardo Azevedo. Se Júlio é diferente de Rodrigo, Arthur é diferente de José, Alfredo é diferente de Alexandre e Carlos diferente de Tomé. Maria é diferente de Amanda, Luísa é diferente de Irene, Marcela é diferente de Fernanda e Bruna não tem nada de Marlene. E Pedro e Juliana, quer dizer, são todos diferentes entre si. Agora, então, pergunto a você. Se são tão diferentes, e daí? Um mundo todo igual seria um crime. O mesmo gosto, sonho e opinião. Torcia todo mundo para um só time. Meu Deus do céu, que baita chateação! O alvo da educação especial de que trata a Resolução SE 68 de 2017 são alunos com deficiência auditiva, deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual e TEA, transtorno do espectro autista. Dentre as síndromes, as mais comuns que temos nas unidades escolares é a síndrome de Down. Alunos com síndrome de Down também faz parte do público-alvo da educação especial. Síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição genética causada pela presença de 3 cromossomos 21 nas células dos indivíduos. Então, ao invés de 2, 3. E ela é conhecida como a trissomia do cromossomos 21. Estratégias para potencializar a aprendizagem de crianças com síndrome de Down. Adaptar o conteúdo é fundamental, principalmente partir do conhecimento, partir do que esse estudante já sabe para a aprendizagem posterior. Oferecer suporte, apoio físico. Físico é quando quer mostrar como se faz, se for necessário individualizar para esse estudante, mostrar como se faz. Trabalhar com materiais concretos,
partir do concreto, de atividades práticas para o abstrato. O conteúdo deve ser dado de forma fragmentada, dar uma atividade de cada vez, porque se esse estudante ele tiver muita informação de atividade para que ele possa executar, ele pode se desvencilhar, ele pode achar que não dá conta de realizar a atividade. Então, dar uma atividade de cada vez. E usar também linguagem simples, linguagem clara. Se é para recortar, recorte, circule, escreva. Porque se for informações muito elaboradas, às vezes esse estudante ele deixa de realizar a atividade por não ter compreendido a solicitação da atividade. Deficiência auditiva do ponto de vista clínico, o que difere é a profundidade da perda. Ou seja, pessoas que têm uma perda profunda de audição, elas são consideradas surdas. Já as pessoas que têm uma perda leve ou moderada, elas são consideradas pessoas deficientes auditivas. Deficiência auditiva. Quais adaptações são necessárias para os estudantes com deficiência auditiva? Então, geralmente, as famílias que vêm realizar a matrícula, elas informam no guichê da escola sobre a situação, sobre a deficiência auditiva do filho. Então, essa informação ela não pode ficar só ali no hall da secretaria. Essa informação ela deve ser socializada com os professores, com os funcionários da escola. É importante também a adaptação do projeto pedagógico. Digamos que a escola não conta com nenhum aluno com surdez ou com a deficiência auditiva, então precisa fazer a adequação no projeto pedagógico da escola, refletindo sobre os apoios e como que será o trabalho desenvolvido com esse estudante. O uso da tecnologia é muito importante para esses estudantes, porque os celulares, tablets, computadores, eles têm aplicativos que podem ser baixados com recursos de acessibilidade para esses estudantes. A mediação do desempenho. Essa mediação do desempenho significa que o aluno que tem uma surdez, ele necessita e ele tem o direito do professor interlocutor da Libras em todas as disciplinas. Então, a escola, sabendo que esse estudante é surdo, então ele precisa do interlocutor. Então, isso é importante, essa oferta desse professor para esse estudante. Conhecer o estudante também de forma integral, verificar se ele tem outros atendimentos sem ser a frequência escolar, fomentar um ambiente de cooperação e livre de preconceitos. Então, esse estudante, quando ele tem principalmente o interlocutor da Libras, geralmente os outros estudantes também ficam com uma curiosidade, em conhecer, em saber como é que esse estudante se comunica. Já é uma porta de entrada também para a cooperação, para que sejam eliminados aí qualquer tipo de preconceito e esse estudante surdo também poder interagir com os estudantes que são ouvintes. A nomenclatura é essa. Para quem não tem a deficiência auditiva, são os ouvintes, e para quem tem a surdez ou deficiência auditiva, são alunos com deficiência ou surdez.
parceria entre a escola e a família é importante, porque como que a escola vai conseguir conhecer esse estudante de forma integral? Quem que vai passar muitas informações para a escola é essa interação com a família. Importantes em sala de aula. Então, os professores, eles devem explorar recursos visuais, porque esses estudantes, tanto o estudante surdo como que tem uma perda leve de audição, eles têm uma dificuldade de assimilar o objeto ao que está sendo falado. Então, se o professor, ao apresentar um conteúdo, se ele fizer isso também de forma visual, vai beneficiar não só esses estudantes que têm essa dificuldade de fazer essa relação, como os outros estudantes também. Acho que a aula ela fica mais rica, fica mais atrativa. É importante também que todos os vídeos, os filmes utilizados, que eles tenham legenda, porque tanto o estudante surdo como aquele estudante que tem uma perda leve de audição, eles se apoiam na legenda, né, na leitura, para ter aí a compreensão do filme. Manter contato visual com o aluno surdo. Então, principalmente os estudantes que eles têm um interlocutor em sala de aula, então o professor ele deve direcionar as suas perguntas, os seus questionamentos para o próprio estudante e não usar o intérprete para fazer a pergunta ou se relacionar com esse estudante. Então, ter o contato visual, falar de frente para esse estudante, né, ao invés, né, porque o intérprete ele está ali para mediar, né, o conteúdo que está sendo passado. Então, esse estudante ele não é o aluno do interlocutor, ele é o aluno, ele é o estudante, né, de todos os professores. O importante é promover a interação entre os estudantes. Então, explicar para os colegas que não precisa gritar, né? Pode falar com o colega com tom de voz natural, só vai aumentar se o colega pedir para repetir novamente ou falar mais alto, falar de frente, né, com a pessoa surda, com a pessoa que tem uma deficiência auditiva, porque eles fazem a leitura labial para poder compreender melhor, né, o que está sendo falado. Isso também promove a interação. Não falar enquanto está mastigando, então a fala deve ser clara, limpa, devagar, tá certo? Deficiência física. A deficiência física, ela acomete a coordenação de modo geral, a mobilidade e também ela afeta a fala em diferentes graus. Os casos mais comuns que encontramos nas unidades escolares são os estudantes com paralisia cerebral. Atividades e estratégias para os estudantes com deficiência física. Procurar saber do bem-estar físico desses estudantes é muito importante. Então, é primordial o contato, né, com a família, saber sobre o histórico pessoal desse estudante, se faz a utilização de medicação, quais são os efeitos desses remédios, qual o período que toma a medicação, que dependendo do ajuste da medicação, esse estudante ele chega na escola sonolento, então é um fator também prejudicial para que ele, né, se mantenha ativo, participe ali da melhor forma possível daquele momento que ele está na escola. Então, todas essas situações devem ser
conversadas com a família, ser ajustadas, e o bem-estar físico desse estudante é muito importante, principalmente os estudantes que fazem uso de cadeira de rodas, fica muito tempo sentado, né? Pelo menos os outros estudantes levanta, dá uma circulada, mas o estudante que tem uma deficiência física, às vezes também a falta de atenção, o cansaço, se dá também por essa condição física que ele está. Então, procurar ver se esse estudante, a postura que ele fica, poder ajeitá-lo um pouquinho na cadeira, ter todos esses cuidados. Em relação às habilidades básicas, né, o professor trabalhar com esse estudante é muito material concreto também, pareamento de números, pareamento de letras, pareamento de palavras, utilizar também recursos tecnológicos, dependendo aí da condição motora desse estudante, se precisar de engrossador para que ele consiga pegar o lápis e estar desenvolvendo as atividades, então precisa conhecer a individualidade, como que é que esse estudante pode estar participando das atividades propostas. A interação também com os colegas é muito importante, principalmente em atividades em duplas, onde o colega pode ser o escriba, e fazer essa interação pode ser o leitor também, porque bem sabemos que os estudantes que têm, no caso, esse prejuízo motor, esse prejuízo na fala, essa interação é muito importante, porque muitas vezes o cognitivo é preservado, ele só tem um prejuízo a mais na hora de elaborar o que ele quer falar. E com isso, às vezes, esse estudante ali, ele não tem ali uma adequação dos conteúdos, né, para que ele possa desenvolver de acordo com a sua condição. Então, por exemplo, se o professor vai dar uma atividade para a sala, essa atividade para ele também tem que ser flexibilizada. Se é um estudante que não domina a escrita, então essa atividade que será dada para ele, oferecer para ele circular, para ele assinalar, para ele apontar, dependendo também, é muito útil utilizar a prancha de comunicação, se esse estudante não é verbal, se ele tem um prejuízo muito grande na fala. Então, a utilização dos conteúdos, mostrar esses conteúdos para ele em forma da prancha de comunicação também é muito importante, porque o professor pode elaborar ali aquele conteúdo de forma ilustrativa, e no momento que os outros estudantes estão fazendo as atividades, é o momento que esse professor também vai dar atenção para esse aluno. E sempre ter em mente que esse estudante, ele tem muitas vezes a compreensão, não é porque ele tem uma condição, um prejuízo motor e um prejuízo na fala, que ele não tem a compreensão, ele também não pode ser rotulado ou assim, o professor achar que esse estudante também tem uma deficiência intelectual. Então, a condição dele é diferente, ele tem um prejuízo por conta da mobilidade, por conta dessa deficiência física. Por isso que conhecer realmente como é esse estudante favorece muito no desenvolvimento das atividades e principalmente para o professor adaptar a atividade corretamente para esse estudante. Porque muitas vezes o conteúdo, o professor
vai flexibilizar. E a forma também que esse estudante vai mostrar o seu conhecimento pode ser também de uma forma diferente, tá? Não precisa ser do registro se ele não conseguir, mas se ele conseguir apontar, né, o professor mesmo pode ser o escriba e faz a anotação de como o aluno interagiu com o conteúdo. É uma forma também de avaliar. Utilizar também peças imantadas, então são peças e jogos que às vezes ele tem um determinado ímã, né, que devido à condição motora desse estudante, às vezes ele tem uma dificuldade para pegar, para segurar. Então todas essas estratégias devem ser pensadas para que o estudante também possa participar das atividades e também mostrar o seu conhecimento, ser avaliado no que foi proposto para ele, certo? Deficiência intelectual. A Organização Mundial da Saúde define a deficiência intelectual, que antigamente era denominada como retardo mental, como uma capacidade significativamente reduzida de compreender informações novas ou complexas e de aprender e aplicar novas habilidades, inteligência prejudicada. Então, esses estudantes, além deles terem, né, essa inteligência prejudicada, a idade mental inferior à idade cronológica, também eles têm prejuízo na autonomia, nas atividades de vida diária, na alimentação, na higiene pessoal, nas situações cotidianas. Não tem noção de perigo, então tem um prejuízo, né, nesses fatores, e a deficiência intelectual também, ela é assim, geralmente ela é detectada antes dos 18 anos, então nos primeiros anos de vida, né, geralmente já algumas dessas questões que eu citei agora já começam a manifestar. Então, muitos casos, dependendo por uma deficiência intelectual leve, demanda mais tempo para ser diagnosticada. Então, geralmente na fase escolar, quando os professores, né, percebem, né, algo diferente, que conversa com as famílias e de repente aí há alguma investigação, né, muitas vezes também a família tem a iniciativa própria, mas a questão também da deficiência intelectual que tem também essa variação, né? Então, se tiver às vezes alguma comorbidade com outra deficiência, também é diagnosticada também precocemente, mas quando é puramente a deficiência intelectual, de repente, se for leve, ela demanda um tempinho a mais, né, para ser diagnosticada. Então, o fator, né, o que denomina a deficiência intelectual é basicamente essa questão, a idade mental inferior à idade cronológica e outros comportamentos também que essa pessoa, esse estudante, demora para desenvolver, certo? Agora nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns passos para que seja realizado com esses estudantes um plano de aula. Na verdade, não é um plano de aula, né? Eu acho que o mais correto é falar sobre adaptar o conteúdo para esses estudantes. Então, o primeiro passo para adaptar o conteúdo para esses estudantes
começar, né, as atividades de uma maneira mais fácil, que tenha sentido para esse estudante, relacionar com a própria vida. Para os outros estudantes também, quando as atividades são contextualizadas, é muito mais fácil dos estudantes absorverem aquele conteúdo, compreenderem. Então, não é diferente para o estudante que tem uma deficiência intelectual. Então, sempre iniciar também uma atividade mais simples para mais complexa, certo? E que tenha sentido. Então, quando o professor ele vai trabalhar um conteúdo, ele tem que verificar daquele conteúdo que vai fazer mais sentido para a vida desse estudante, certo? Outra situação também, pensando na contextualização, é usar também de emoções. Então, quando esse estudante ele tem lembranças de acontecimentos que são associados a um sentimento agradável, é muito mais fácil, ele fica muito mais suscetível para realizar e se empenhar naquela atividade, ou até mesmo focar naquela atividade. Então, essa questão do emocional, de atividades elencadas com situações agradáveis, também são pontos importantes a considerar. Esse terceiro passo, ele está relacionado com o segundo passo que eu acabei de comentar. Os estudantes, então, eles vão prestar mais atenção em coisas que fazem sentido para eles. Então, se o professor ele contextualiza a atividade, vai trabalhar com números, trabalha com números reais da sua vivência. Vai trabalhar com nomes, trabalha com nomes reais da sua vivência. Vai trabalhar com parlendas, cantigas, texto, procura extrair palavras daquele texto que faz sentido para ele, porque isso vai melhorar a sua atenção, a sua capacidade de executar a atividade, de ampliar a sua aprendizagem, comparando essa situação que o professor está propondo com outras que ele já vivenciou. E o reforço positivo aqui no quarto passo também é muito importante, porque muitas vezes, dependendo do estado emocional desse estudante, ele está muito afim de fazer atividade, não faz com tanto empenho, então o professor tem que sim cobrar dele que se ele consegue fazer bem, fazer direito, que ele tem sim que fazer, não aceitar qualquer coisa que o estudante faça, se ele pode melhorar, tem que exigir sim, né, a qualidade também de fazer bem e dar o reforço positivo. Não faz novamente porque você sabe fazer, você consegue. E quando faz bem e faz direito, atingiu o objetivo naquela atividade que foi proposta para ele, dar o reforço positivo. Parabéns, muito bem, você consegue, tá? Então, isso é muito importante de considerar para esses alunos, né, como para os demais. Deficiência visual. A Organização Mundial de Saúde classifica a deficiência visual em categorias, né, que inclui também desde a perda visual leve até a ausência total de visão. E baseia-se em valores quantitativos de acuidade visual ou do campo visual, para definir clinicamente a cegueira ou a baixa visão. Então, vocês lembram lá na questão da surdez? A surdez também tem a classificação, né, da pessoa surda ou deficiência auditiva. Em relação à deficiência visual, também, então a pessoa que tem a perda total da visão, não é errado falar que essa pessoa é cega. E a pessoa que tem uma perda parcial, que tem a baixa visão,
também, né, pode ser classificada também como uma pessoa com deficiência visual. Para os alunos com baixa visão, eu elenquei algumas estratégias que são muito importantes em sala de aula e isso é nítido, né, que passa desapercebido. Então, o professor sabendo que tem um estudante com baixa visão, verificar aonde que esse estudante está sentado, se a luminosidade não afeta ele quando precisa enxergar a lousa para registrar a atividade, a distância dele também para a lousa, verificar também se está adequada, se ele não precisa ficar se levantando para ir até a lousa para conseguir registrar a atividade, porque esse tempo que esse estudante se desloca até a lousa, então já assim perde toda a concentração, é um prejuízo a mais de sair, de voltar, de registrar, e com isso ele vai tendo um atraso aí na sua aprendizagem por conta, né, dessas dificuldades que ele encontra para fazer os registros. E o professor também verificar se há necessidade, né, desse estudante estar copiando tudo. Então, pode dar uma flexibilizada aí também na quantidade, nas questões aí dos registros. Então, precisa observar claramente, né, qual que é a condição de fato desse estudante. Observar também o contraste nos livros, materiais didáticos. Então, verificar se as imagens estão nítidas, se de repente precisa fazer uma leitura das imagens para esse estudante, né, conseguir aí compreender. Às vezes, se é um texto que tem imagem e tem a grafia, então, né, precisa verificar se precisa dessa leitura de imagem que complementa aí a interpretação ou a resolução da atividade. Evitar excesso de elementos nas atividades, né, tem que ser o mais limpa possível para esse aluno. O material ampliado, né, agora a secretaria, nós não temos mais a entrega dos materiais ampliados porque eles foram substituídos pelos tablets. Mas digamos que o professor vai trabalhar com textos impressos para os alunos, precisa ter o cuidado de ampliar o texto também para esse estudante que tem a baixa visão. Então, começa pelo formato do tamanho 24 para verificar qual é o tamanho de letra ideal para esse aluno. Tá? Se é o 24, se é o 18, se é o 14. Tá? E no formato Arial, porque não pode ser letras muito decoradas. Tá? E o tamanho de letra que esse aluno demonstrar que enxerga é o tamanho da letra que o professor vai poder fazer aí as ampliações e socializar também com os outros professores. Pauta ampliada, que bem sabemos que as pautas dos cadernos geralmente é uma linha bem clarinha para esse estudante que tem essa baixa visão, acaba ali tendo dificuldade para enxergar. Então, essa pauta ela pode ser reforçada com caneta preta. E se for um caderno sem pauta, aí no caso pode fazer com uma espessura mais larga, também com caneta preta. E permitir que o aluno aproxime o material para ler. Então, isso não tem problema algum se esse estudante, né, aproximar o material dos olhos para fazer a leitura. É porque ele está procurando, né, a melhor forma aí do seu campo visual para conseguir fazer a leitura e executar as suas atividades. Então, não há problema algum de aproximar o material para ler, tá bom?
algumas características sobre o TEA, transtorno do espectro autista. E o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico, tá? E ele caracteriza dificuldades, né, na pessoa que tem esse transtorno, na comunicação, na interação social e também na presença de comportamentos e interesses repetitivos e restritos. Então, o transtorno do espectro autista, então os estudantes que têm esse transtorno, eles têm uma dificuldade mais ou menos acentuada em um desses 3 fatores ou nesses 3 fatores juntos. Para o diagnóstico do transtorno do espectro autista, então, o que caracteriza é essa tríade, tá? Só que varia de pessoa para pessoa e em relação a comportamentos e interação social pode ser mais ou menos acentuado numa pessoa do que na outra, tá? As estereotipias, que são os interesses, os comportamentos repetitivos, também pode ser mais ou menos acentuados de uma pessoa para outra. Então, por isso que fala que é o transtorno do espectro. Tá? Então, está dentro desse espectro, então pode ser menos ou mais acentuado. Então, do autismo em sala de aula. Então, cria e mantém uma rotina, porque esses estudantes, eles têm assim, uma fixação por rotina. Então, quando chega no ambiente escolar, que é um ambiente que ele nunca esteve antes, por exemplo, se muda de escola, ou se está chegando ali naquela escola pela primeira vez, então precisa estar conversando com a família, né, para ver como que era a rotina, né, na outra escola. É importante também que sempre a mesma pessoa receba esse estudante todos os dias, até que gradativamente também ele vai pegando afinidade, né, com a professora e com algum outro funcionário, gradativamente com um coleguinha. Então, tudo é um passo a passo, tá? Promova uma adaptação ao ambiente. Então, essa adaptação significa que o ponto de partida, né, a rotina, esse estudante ele precisa, né, ter ali afixado ou na mesa ou visualizar ali na lousa a entrada, intervalo, aula de arte, aula de educação física, o que tem de rotina, quais são as aulas daquele dia e assim sucessivamente. Evite ruídos altos em sala de aula. Essa questão dos ruídos é porque tem estudantes que têm uma questão sensorial, onde o ruído acarreta muita desorganização, então é muito difícil ficar no ambiente, né, muito ruidoso, então eles se esquivam, né? Então precisa conhecer ao certo se esse estudante, né, se tem essa questão muito acentuada do sensorial em relação ao barulho. Use os interesses da criança nas atividades, é um ponto também de partida para iniciar uma interação com esse aluno. Não faça diferenciação de conteúdo, ou seja, o professor na proposição das atividades adapta o conteúdo para esse estudante, né, para que ele assim não tenha ali um conflito, né, de situações, está ouvindo uma leitura, uma explicação e às vezes está
fazendo uma outra atividade que não aquela que foi adaptada. Dê orientações claras e use recursos visuais. Então, quando o professor for propor a atividade, não fazer atividades com enunciados muito longos. Tem que ser claro e objetivo. Pinte, ou circule, ou faça o número, e aliado com recursos visuais, porque esses estudantes também têm uma dificuldade em relação à abstração. Então, o concreto favorece muito a compreensão. Promova atividades coletivas. Essas atividades coletivas favorece, né, a inserção desse estudante, né, junto com os seus pares, porque eles, né, têm uma dificuldade em relação à interação social, para esse aluno não ficar isolado, sozinho. Então, nessas atividades coletivas, né, favorece que esse estudante ele tenha ali uma afinidade com algum colega, e assim também ele vai interagindo com os demais. Mas é tudo um trabalho, né? Um dia de cada vez. Pela educação especial são salas de recursos nas áreas das deficiências, as quais eu explanei nessa TPC. Intérprete de Libras para os estudantes surdos. Acompanho também as classes hospitalares para alunos internados em idade escolar e os tablets que foram substituídos pelos materiais ampliados. Depois desta explanação, eu espero que vocês tenham compreendido as características de cada deficiência. E após essa apresentação, eu gostaria que vocês refletissem aí na escola a seguinte pergunta: como a equipe gestora pode subsidiar as ações pedagógicas para a inclusão de todos os estudantes? O que vocês têm a dizer sobre isso? Como que a equipe gestora pode subsidiar as ações pedagógicas para a inclusão de todos os estudantes? Tá? Eu gostaria que vocês refletissem, discutissem, né, para complementar, né, todas as explanações que foram realizadas aqui para um efetivo trabalho na escola, para realmente fazer com que a inclusão, né, aconteça na sala de aula. Porque os estudantes eles têm os apoios. Então, o estudante ele não é do professor da sala de recurso, o estudante não é do cuidador. Então, o estudante é da escola. Então, todos são envolvidos para que todos os estudantes tenham o direito, né, de estar junto com seus pares, de aprender, respeitando, né, a sua forma de aprender. Eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês e também refletir junto com a equipe nessa questão. Mais uma questão agora para refletir. Tá? Então, no que podemos contribuir para o desenvolvimento dos alunos com alguma deficiência enquanto professores e como? Tá? Então, gostaria que vocês refletissem
e como que o professor pode contribuir para o desenvolvimento dos alunos que têm alguma deficiência, tá? E como ele pode contribuir? Se pode, como? Bom, então isso é para refletir, pensando, buscando lá nas informações que eu elenquei brevemente para vocês. E eu estou também trazendo sugestões de leituras para complementar, né, toda essa abordagem que foi feita aqui. Eu gosto de indicar muito o site do diversa.org.br, que é um site que ele fala sobre temas, sobre práticas pedagógicas voltadas para os alunos com deficiência. Vale a pena entrar nesse site e aí você pode verificar artigos, boas práticas, então tem muitas coisas legais. Também sugestões de vídeos. São vídeos curtos, mas vídeos que nos emocionam. E eu espero que espero que com esta a TPC, que mesmo os alunos que têm alguma deficiência e os alunos que não têm nenhuma deficiência, mas que têm uma outra condição, que têm ali uma dificuldade para aprender, que eles também tenham, né, este olhar, né, estratégias diferenciadas, apoio visual, apoio concreto, para que, assim, se ele não consegue aprender, né, da forma que ensinamos, mas que ele possa aprender da forma que ele consegue aprender. Aqui algumas informações importantes para os docentes. Não deixem de ler. Lembrando que vocês também podem acessar o material através dos links disponíveis na pauta. Na descrição do vídeo consta o material para download. Vocês podem acessar através do QR Code disponível aqui na tela ou no link disponível na descrição do vídeo. Eu deixo meu muito obrigado. Também fechando com uma citação de Paulo Freire: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Tá? Um ótimo dia, uma ótima semana, muito obrigada.